Um dia de uma doutoranda brasileira em Portugal. Vem comigo. Mas antes, vamos ver como tudo começou. Eu sou doutoranda em matemática pela UFCG na Paraíba e há alguns meses estou vivendo uma experiência que mudou completamente a minha rotina. Um doutorado sanduíche aqui no Porto, em Portugal. Cheguei em fevereiro e fico até agosto. São 6 meses de intercâmbio e eu estou vinculada à Faculdade de Ciências no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. E nesses meses eu tive que aprender sobre os meios de transporte públicos daqui para me locomover com mais facilidade e tive que me adaptar ao clima porque quando eu cheguei estava muito frio. Já conheci algumas cidades incríveis aqui perto. Tudo tão bonito, tão elegante, paisagens de tirar o fôlego. Enquanto vocês veem um pouquinho do meu dia, eu vou explicando sobre o meu intercâmbio de doutorado sanduíche para vocês. E esse dia, ele não foi um dia comum porque eu tive que ir na reitoria pegar meu cartão de estudante que demorou um pouco para chegar. Esse meu intercâmbio ele é financiado pela CAPES, mas talvez você esteja se perguntando o que é exatamente isso, não é? A CAPES ela é um órgão de fomento, ou seja, ela é uma instituição que financia bolsas e projetos de pesquisas através de editais. E ela não é única, existem outros órgãos de fomento, que ela é federal, mas existem estaduais e até mesmo privados, com oportunidades tanto para o pessoal da graduação, como mestrado, doutorado, pós-doutorado, e existem também oportunidades para quem está no ensino médio e para professores da rede pública. E o melhor é que praticamente tudo é pago pela bolsa, passagem, mensalidade, seguro, quase tudo. As únicas coisas que ficam de fora são passaporte e o visto. Esses custos, eles são por nossa conta. E se você está pensando em fazer um doutorado sanduíche, eu separei os principais requisitos que você precisa para você conseguir. Primeiro, você precisa de um projeto de pesquisa bem definido e de um orientador no exterior que aceite receber você. Outra exigência é uma declaração de proficiência em inglês ou na língua do país de destino, e aqui vale um destaque, pessoal. O inglês ele é fundamental, mesmo em país que tem seu próprio idioma. Por exemplo, aqui em Portugal, que é o português, na universidade, a maioria das reuniões e comunicações acontece em inglês. Nesse edital que eu participei, um dos requisitos era ter feito a qualificação ou já ter cumprido pelo menos 1 ano do doutorado. E como eu já tinha passado pela qualificação, consegui me inscrever. Vai precisar também de um seguro-saúde. Existe um seguro do governo que cobre o processo do visto, mas é necessário contratar um outro seguro particular que atende todas as exigências da CAPES. Outro detalhe importante é que para a retirada do visto é necessário já ter a passagem de volta comprada e também ter um contrato de aluguel ou uma declaração de alguém no exterior que possa te hospedar. Pode parecer um processo burocrático, mas é um processo totalmente possível e que vale cada esforço. Viver essa experiência fora do país transforma tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Por aqui estamos no final da primavera, mas os dias estão bem quentes. E assim que eu cheguei aqui, eu tive que fazer um registro na Faculdade de Ciências para ter o número de matrícula e depois ser emitido meu cartão de estudante, que demorou um pouco para chegar. Essa foi a ecobag que eu ganhei no registro, pretinha. Muito bom que não aparece sujo. Uma bolsinha dessa é muito útil, principalmente aqui em Portugal, porque eles não dão sacola plástica no supermercado, você tem que comprar ou tem que levar a própria sacola, então é muito bom. Ganhei essa camisa, ela é bem grandona, mas tudo bem, consigo usar tranquilamente. Veio essa garrafinha d'água da Porto, eu tenho outra azul que eu ganhei na Faculdade de Ciências. Esse caderninho aqui, com algumas instruções sobre a universidade, sobre os departamentos, sobre as faculdades, sobre as cidades aqui de Portugal. E também temos o meu cartãozinho maravilhoso. Esse cartãozinho ele dá direito a alguns descontos, assim como são os cartões de estudantes lá no Brasil. Eu achei muito legal, porque eu ganhei tanto um kit boas-vindas pela reitoria, quando fui pegar o meu cartão nesse dia, como também na Faculdade de Ciências, quando eu fiz o registro por lá, que também veio uma garrafinha, que é muito útil pra gente, e veio uma outra ecobag.
Para mim tá sendo tudo muito acolhedor e todo mundo aqui é extremamente receptivo. Como eu disse para vocês, eu tô na Faculdade de Ciências, no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, no CAUP, que ele é anexo ao planetário. Uma coisa que é completamente diferente da minha rotina no Brasil é que aqui eu pego metrô e ônibus para tudo. Em Campina Grande, onde eu moro, eu tenho uma moto. Então, para qualquer lugar que eu queira, eu pego a moto e chego muito rápido. E aqui eu tenho esse tempo de deslocamento do metrô e do ônibus. É mais ou menos uns 20 minutos, quando é rápido. Às vezes chega a 30 minutos, porque o ônibus ele demora um pouco. Mas o transporte público aqui, ele funciona. Esse dia eu fui almoçar quase 2 horas. E normalmente o horário do almoço aqui é entre meio-dia e 1 hora. 2 horas o pessoal já está nas aulas, já voltou ao trabalho. E quando eu cheguei no restaurante, eles já tinham suspendido a maioria das cadeiras. De forma geral, dentro da universidade, a comida é relativamente barata. Gira em torno de 2 a 7 euros, mais ou menos, um prato de comida. Esse meu prato, por exemplo, foi 6,90. Eu estou estudando junto com um grupo de cosmologia daqui, onde eu estou estudando sobre bispectro. Eu estou bem no início do meu doutorado, estou no meu 2º ano ainda, então o que eu vim estudar aqui com eles é uma coisa introdutória ainda, para eu aprender, para que eu possa levar comigo esse conhecimento para o Brasil e dar continuidade, conseguir utilizar isso no nosso projeto, na minha tese de doutorado. Para mim tem sido um período super produtivo, porque eu tô aprendendo muitas coisas novas, coisas que eu nem imaginava estudar. Eu tenho estudado códigos para análises cosmológicas e essa parte tem me interessado bastante, porque aflorou em mim uma curiosidade a mais, então eu tô gostando muito disso, tô ficando mais animada e mais entusiasmada pelo que vem por aí. Agora, voltando às dicas para você que tem vontade de fazer o intercâmbio, de viajar para fora do país, comece com o inglês, com antecedência, porque ele é um pré-requisito em quase todos os editais. Pesquise os editais com calma, editais da CAPES, do CNPq, das fundações estaduais, da Paraíba, por exemplo, é a FAPESC, e também dos programas privados, tem o Banco Santander, que oferece muitas oportunidades, e aí você tem que estar atento aos prazos e às exigências, porque cada um tem algumas coisas estabelecidas que são diferentes. Eu sugiro que se você ainda não tem uma reserva financeira, você comece a fazer, porque muitas vezes você vai precisar pagar algumas despesas do próprio bolso antes da bolsa cair. Não tenha vergonha de pedir ajuda e dicas de outras pessoas que já passaram pela mesma experiência, que já fizeram intercâmbio. Outra dica que eu tenho para vocês é na hora da escolha da orientação no exterior, do orientador ou da orientadora, que é vocês optarem por pesquisadores que publicam na mesma linha de pesquisa da área que você tem interesse. Então você pode pesquisar lendo os artigos recentes dessa pessoa para ver se realmente tem um match entre vocês. Veja os grupos de pesquisas nos sites das instituições que você tem interesse para saber um pouco mais e também peça indicação do seu orientadora no Brasil, porque muitas vezes ele já tem contatos ou colaborações internacionais. No meu caso, a minha prioridade era vir para Portugal, por causa do inglês, que eu não domino, infelizmente, por isso que eu indico que vocês estudem inglês antes de fazer o intercâmbio. Então eu conversei com o meu orientador se ele conhecia alguém aqui em Portugal, ele disse que sim, entrou em contato com essa pessoa, só que essa pessoa, ela não estava disponível porque ela tinha muita orientação, dá muitas aulas e indicou o meu orientador atual. Quando esse contato com a orientação do exterior for feita, é importante que já envie o projeto de pesquisa para que ele possa ler e possa formalizar a carta de aceite, que é uma das coisas que são exigidas no edital. Por fim, gente, aproveite cada momento do intercâmbio, aproveite principalmente os finais de semana e feriados para conhecer a cidade, para fazer passeios, conhecer restaurantes e as outras cidades próximas também. Faça muitos registros do que você vive, no diário, fotos, vídeos, o que for melhor para você, porque com o tempo os detalhes do dia a dia eles se perdem na memória e são justamente esses detalhes que valem a pena depois. Não tenha medo de se aproximar das pessoas, porque essa é a única forma de você criar um vínculo, de você criar laços e fazer novas amizades. Tudo isso passa muito rápido e o que sobra na maioria das vezes não são os lugares que a gente visitou, mas as pessoas e as pequenas experiências do nosso cotidiano. Nesse dia eu tava muito cansada e na hora de ir embora pra casa eu pensei seriamente se eu iria pra academia ou não e eu decidi que eu não iria.
E antes de ir pra casa, passei numa doceria, comprei 2 fatias de torta pra mim e pro meu namorado e fui pra casa pra descansar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog e desse relato. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.